Ontem, ontem foi o dia do confronto entre Mamãe Falei e Boca Aberta. E Boca Aberta. Dois deputados que foram caçados. De um lado, um deputado estadual, o Mamãe Falei, que foi caçado por causa de áudios, vazados, que eram completamente escrotos sobre as ucranianas. Basta recordar, que o Mamãe Falei, junto com Renan Santos do MBL, foram para a Ucrânia para fazer, entre aspas, de ajuda humanitária e, na volta, mandou uns áudios nojentos, repugnantes para o grupo de futebol deles, do WhatsApp, e esses áudios vazaram e falava coisas que eram completamente inaceitáveis, e isso levou à cassação do Arthur Duval. E o Boca Aberta era um deputado federal bolsonarista que também foi cassado. Então, assim, eles se encontraram ontem, quarta-feira, e rolou porradaria, rolou treta lá em Londrina, no Paraná. Eu vou explicar para vocês essa história aqui e tecer algumas considerações sobre essa piada de mau gosto que é a política brasileira, Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal. Lembrando, se ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos aqui no canal, isso é muito importante para ajudar no engajamento. E me acompanhe também no Instagram, vá lá. Bem, qual foi a história aqui, entre Arthur Duval e Boca Aberta? Dois deputados caçados. Eu não vou entrar no contexto da história, porque eles foram lá para cobrar o Boca Aberta, O MBL foi lá porque tinha lá uma pendenga entre o Boca Aberta e um político local do MBL, havia uma pendenga ali, eles foram lá para resolver essa treta e, no final das contas, houve lá insultos, houve provocações e até que, no final das contas, o Boca Aberta e partidários dele partiram para cima do MBL, partiram para cima do Renan Santos, do Mamãe Falei, rolou porrada, rolou tapa, rolou rasteira, foi uma coisa bem feia mesmo, bem patética, bem deprimente. Eu não vou pôr os vídeos aqui porque é tão deprimente que não vale a pena, mas vou pôr um link de uma reportagem que tem lá para quem quiser assistir. E vá lá e assista se te interessar esse tipo de baixaria. Mas o que aconteceu é o seguinte, a gente tá falando aqui de mais um episódio que conta com a participação do Mamãe Falei, que tem violência, Basta pensar, por exemplo, também, tempos atrás, quando na Alesp ele foi lá e provocou os sindicalistas e houve também treta feia lá na Alesp. A gente tem que entrar aqui em vários elementos, São vários pontos para a gente poder abordar aqui. O mais importante de tudo é que não há espaço numa democracia saudável, num debate razoável, numa construção positiva de sociedade, não há espaço para violência política. Que fique claro isso, não há espaço para isso. Não há espaço para que políticos ou ex-políticos vão para as ruas para quebrar o pau. Isso não pertence à democracia. Isso não faz sentido. Isso aí é contraproducente. Isso aí é, prejudicial. É prejudicial. Então, assim, essa cena agora, além de ser patética, grotesca, ela é, uma afronta, porque esse tipo de violência política não deveria acontecer. E isso reflete, talvez, uma cultura que tende a resolver tudo na base da porrada, Então, assim, eu discordei de você, não vou te apresentar argumentos, não vou defender minhas ideias para você, eu vou descer porrada em você porque você é um antagonista que não merece ser enfrentado no campo das ideias. Aqui a gente precisa fazer uma ressalva, porque até onde eu percebi nesse vídeo aqui, nessa briga, nessa pendenga aí, nessa treta, a violência partiu do Boca Aberta e dos seus apoiadores. Porém, a gente não pode negar que o MBL tem uma postura de enfrentamento, tem uma postura de provocação e que tende a extrair o pior das pessoas em muitos sentidos. Então, assim, tem um integrante do MBL que quer tirar o microfone do Boca Aberta e aí ele se afasta. Então, assim, há uma provocação ali que escala a situação. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que repudiar esse tipo de cena. É uma cena grotesca que não merece espaço na democracia brasileira. É grotesco isso, é grotesco. Então, nesse sentido, eu sou obrigado aqui a vir e repudiar a violência contra os integrantes do MBL. Por mais provocativos que eles sejam, não me parece razoável, plausível, aceitável que haja esse tipo de agressão contra eles. Então, assim, eles podem ser um incômodo, eles podem ser asquerosos, eles podem contaminar o debate público, eles podem dizer coisas que são absurdas, inaceitáveis, como o caso das ucranianas, mas não justifica, na minha visão pelo menos, não justifica violência contra eles. Então esse é o primeiro ponto que fica registrado aqui. Violência política não deve ter lugar. Na verdade, nenhum tipo de violência, A gente desejaria uma sociedade na qual os problemas são resolvidos com base do diálogo, Então, assim, seria o mundo ideal pra gente, mas nesse caso particular aqui, uma coisa muito específica, Dois deputados caçados, quebrando pau na rua, isso é muito vergonhoso, isso é muito triste, é muito lamentável. E depois, uma outra coisa, Porque assim, como eu falei, o MBL tem essa postura que é de enfrentamento, de afronta, inclusive, de ir lá provocar as pessoas, de ir lá numa manifestação de esquerda, por exemplo, e mexer com os manifestantes, ou recentemente, nos últimos anos, ir em manifestações bolsonaristas e ir provocar as pessoas. Então eles têm essa postura, a Mamãe Falei faz muito isso, ele cresceu no YouTube assim, ele ia nas manifestações e filmava as pessoas e confrontava as pessoas. Eles têm esse espírito de provocação, que é agressivo em muitos sentidos, mas, por outro lado, também eles têm o direito
de cobrar dos políticos. Assim como nós temos esse direito, assim como você tem esse direito. Você pode ir lá e cobrar de um político. Então, assim, quando eles vão lá cobrar o Boca Aberta por suspeitas, né, envolvendo o mandato dele, eles têm esse direito. Eles têm esse direito como cidadãos, eles têm esse direito de ir lá e perguntar. Tem esse direito. Se o Boca Aberta não quer responder, são outros 500, mas eles têm esse direito. Então, assim, é um pouco complicado aqui a zona limítrofe no qual eles operam, né? Porque, assim, é uma zona de incômodo, mas também é uma zona de direitos e de fiscalização e de cobrança. Então, assim, nesse sentido, é preciso reconhecer que eles desempenham um papel. É um papel que contamina o debate público, mas desempenha um papel. Um outro elemento que eu quero observar aqui é a postura do Mamãe Falei diante dessas circunstâncias, né? Você percebe que ele apanha, leva soco, leva tapa, tudo. Ele apanha e ele sai rindo do negócio. E aí isso me recordou de uma história que eu quero contar pra vocês aqui. Quando eu estudei fotografia, eu fiz um workshop com um fotógrafo bem importante, um fotógrafo de conflitos. Então, assim, o cara, ele era pago, né, por revistas, por jornais, para ir para zonas de guerra fotografar os conflitos. E ele falava com uma frieza dos conflitos, né? Ele mostrava alguma foto dele e ele dizia o seguinte: olha, tá vendo esse jornalista aqui do lado? Esse cara morreu aqui nesse conflito. Tá vendo esse fotógrafo do outro lado aqui? Também foi baleado. Então, assim, ele falava sobre isso com uma espontaneidade, com uma frieza, como se fosse totalmente normal ele se pôr na posição de risco, de perigo no meio de uma guerra, podendo levar um tiro na cara. E aí ele contou pra gente que ele tinha um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo também era fotógrafo de conflitos, também era alguém que ia para a guerra para poder fotografar. E daí, esses dois irmãos, os gêmeos, eles foram objetos de uma pesquisa, de uma investigação psicológica, para entender por que esses caras se punham voluntariamente em situação de conflito. Porque, assim, a maior parte das pessoas, nós, né, quase todos nós, a gente tende a evitar o conflito ou evitar situações de estresse. A gente não quer estar envolvido numa situação de conflito. A gente não quer estar no meio de uma briga. A gente não quer se pôr numa posição que a gente sabe que vai haver algum tipo de situação que possa nos pôr em risco. E no caso do Arthur Duval, eu percebo que tem uma posição parecida com isso. Eu já vi muita gente falando assim, o cara é corajoso. E aqui eu fico um pouco na dúvida se é coragem ou se é inconsequência. Porque se a gente retornar ao Aristóteles, ao livro dele, Ética Nicômaco, que é quando o Aristóteles elabora uma visão de virtude, uma visão ética para o ser humano, ele estabelece uma noção da justa medida, que seria uma posição intermediária entre dois vícios. Então, assim, um exemplo dado por Aristóteles é da coragem. Então, assim, um cara que é covarde é um vício. Alguém que tem medo de ir para o combate, alguém que foge do combate, alguém que está na guerra e sai correndo. Isso é um vício. Isso era visto, né, pelos gregos, pelo menos, como se fosse algo indigno. Por outro lado, o cara que se põe em risco desnecessário, o cara que é inconsequente, o cara que é imprudente, também era visto por Aristóteles como um vício. O cara que vai para um combate e se põe em risco, se põe na frente de batalha e é descuidado, ele põe em si em risco e põe os outros em risco, porque alguém vai ter que ir lá resgatar esse cara depois. Então, para Aristóteles, esses dois extremos, a covardia e a imprudência, eram vícios e a virtude estaria no caminho do meio, que é a coragem, que é saber os riscos, que é compreender os riscos, mas também tomar as decisões corretas. No caso do Mamãe Falei, me parece que ele extrapola muito a noção de coragem. Me parece que ele se põe de fato em risco, ele se põe em situações que ele pode sofrer algum tipo de violência grave, inclusive, e sai rindo da situação. Ele sai rindo no vídeo. Então, Bem, só fechando parênteses aqui, porque me recordou essa história dos fotógrafos, né? Dois fotógrafos que iam para a zona de combate para fotografar, para registrar aquele momento. É claro que é o trabalho deles, mas, por outro lado, eles foram estudados, né, por psiquiatras, por psicólogos, porque não é uma coisa normal. Não é uma postura normal, não é um modo de ação que a maioria de nós exerce. E por fim, só para concluir esse vídeo, eu vejo que esse tipo de embate, né, físico, né, não apenas de ideias, embate físico, tende a refletir uma sociedade extremamente polarizada. Então, assim, é quando as visões divergentes não são capazes de encontrar um solo comum de racionalidade sobre o qual você pode elaborar ideias. Então, assim, a pessoa é tão diferente de mim que o único modo de resolver essa pendenga é através da força física, é através do chute, do tapa na cara, do tiro, sei lá. E o grande esforço a ser feito é justamente de reconciliar um pouco esses extremos, né, de tentar amenizar um pouco esses polos, de modo que seja possível reconstruir um solo comum de diálogo, de debate, de conversa, de compreensão de mundo. Que haja um solo comum de conhecimento, inclusive, a partir do qual a gente possa avançar para poder elaborar ideias sobre o mundo. E nesse sentido, figuras como Mamãe Falei, ou o MBL no geral, ou os bolsonaristas, né, ou alguns grupos da extrema esquerda também, não colaboram nem um pouco para isso. Então eles querem esse tipo de tensão permanente, porque é justamente através da violência que eles se expressam e têm ganhos políticos também. Bem, o que vocês pensam aí sobre essa história, se vocês viram essas cenas grotescas, patéticas, deprimentes, né, trágicas, inclusive, do Mamãe Falei apanhando do Boca Aberta e dos seus correligionários. Até onde eu vi nas cenas, o Mamãe Falei não agrediu ninguém ali, aparentemente, realmente não vi, mas é deprimente a cena, e aqui eu repito, isso não pode ser aceito. Por mais asquerosas que sejam as posições do MBL, isso não deve ser aceito. Isso é intolerável numa democracia saudável.
que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e queria te convidar a assistir um vídeo que traz dados que são surpreendentes, chocantes e necessários nesse momento de país que a gente está passando. No final do vídeo, uma convocação para no dia 30 de junho a gente estar junto. Assiste até o final e no dia 30 de junho a gente se vê novamente. Muita gente está passando necessidade, fome, porque não tem dinheiro para comprar. Você já deve ter ouvido a desculpa de que as coisas estão ruins no Brasil porque o mundo inteiro vai mal, não já? Agora, alguém já te disse que só 2 países no mundo têm taxa de juro ao consumidor maiores do que o Brasil? O Zimbábue e Madagascar. Você sabia que os juros no cartão de crédito no Brasil são os maiores do mundo, 3 vezes acima do 2º lugar na América Latina? Você sabia que o sistema financeiro do Brasil, segundo a maior empresa de consultoria do mundo, é o mais lucrativo do planeta para os banqueiros? Temos também uma das inflações mais altas, um dos combustíveis mais caros, a taxa de desemprego mais assustadora e o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre todas as grandes economias do mundo. Mas isso ninguém te conta. Além de te explicar no detalhe a tragédia que aconteceu no nosso país ao longo dos últimos anos, eu quero te ajudar a encontrar caminhos para sair desse caos. No dia 30 de junho, eu e um grupo de especialistas vamos te ensinar como liquidar com os bancos suas dívidas por uma fração do valor, como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança. E vamos desvendar o caminho que o dinheiro faz, saindo das mãos de quem trabalha nesse Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político. Ao final da aula, uma surpresa bombástica vai ser anunciada. Acabou a farsa.